Fala galerinha do canal Amor por Química, eu sou Victor Farias e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Você já ouviu falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos? Você sabe como fazer? Bom, se não sabe, fica ligadinho aí que assim que rodar essa vinheta eu volto para te explicar tudinho, tá bom? Bom, então falando um pouquinho sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos, é importante nós sabermos primeiro de alguns conceitos que vão nos levar a estar realizando a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Para quem não sabe, hidrocarbonetos são aqueles compostos que contêm apenas hidrogênio e carbono. Por isso eu tenho aqui, ó, o hidro vem de hidrogênio e o carbo de carbonos, né? Fica mais fácil para vocês estarem assimilando aí. Bom, e para dar nome aos compostos, eu vou ter que olhar e saber primeiramente o número de carbonos que eu vou ter na cadeia principal. Nós chamamos de prefixo. Eles são o seguinte, ó, vamos supor, eu tenho apenas um carbono, eu vou utilizar o prefixo met. Tenho 2, et, tenho 3, prop, eu tenho 4, but. Esses 4 aqui são os que nós usualmente não utilizamos. Então é importante que você saiba primeiro esses 4 aqui. E o restante aqui a gente já usa, né? Principalmente quando é relacionado a futebol, né? O 5 é pent. No caso, na seleção brasileira é pentacampeã, né? 5 vezes. Tá querendo ser hex, 6 vezes. O 7 é hept. O 8 é oct. E assim por diante. Geralmente, ensino médio e vestibular a gente vê mais ou menos até o oct aqui a gente ainda vê alguns compostos, tá bom? Então o prefixo a gente vai estar olhando para o número de carbonos da cadeia principal. E aí a partir do número a gente vai utilizar esse prefixo aqui. O infixo é quanto à ligação, o tipo de ligação que eu vou ter na cadeia. Vamos supor, ó, eu tenho uma ligação simples, eu vou usar o infixo AN. Eu tenho uma dupla, eu vou usar IN. Tenho uma tripla, eu vou usar IN. Tenho duas duplas, ó, duas ligações duplas, eu vou usar o di, que vem de 2, e o en, que é de ligação dupla. Tenho duas triplas, duas ligações triplas, então eu vou usar o di, que ele vem de 2, e o in, que vem da ligação tripla. Ó, tenho uma dupla e uma tripla, aí eu vou usar N. O en é da ligação dupla, o in é da ligação tripla no caso aqui, tá bom? Esses são os infixos que nós vamos utilizar para estar dando nome aos compostos, no caso de hidrocarbonetos. E o sufixo, que é a terminação, no caso aqui dos hidrocarbonetos, que tem apenas hidrogênio e carbono, nós vamos estar utilizando o O, que é o que interessa pra gente aqui, tá bom? Mas eu coloquei aqui alguns exemplos, que no caso vem a ser o grupo funcional. No caso, quando eu tenho álcool, algum composto que contenha álcool, a terminação vai ser ol, ó. Dá pra ver aqui, ó, termina em ol, o álcool, então eu vou utilizar o ol. Quando eu reconheço que o composto é um álcool, quando eu tenho presente no composto esse grupo aqui, ó, que é hidroxilo, o oxigênio e o hidrogênio. Então eu tenho oxigênio e hidrogênio, eu já reconheço que o composto é um álcool. Outro que eu coloquei aqui é acetona. Acetona, quando nós temos o grupo funcional da acetona, vamos utilizar essa terminação aqui, ó, que é o ona. Vai ficar butanona, pentanona, propanona. Então, quando for acetona, eu vou estar utilizando essa terminação aqui, ona. E quando eu sei que é acetona? Quando o oxigênio estiver entre os carbonos. Por que eu coloquei o exemplo aqui da acetona e do aldeído? Porque eles são parecidos, ó. Eles vão estar representados pelo mesmo grupo funcional, que é a carboxila.
vai ser uma ligação de carbono com o oxigênio. Então quando for cetona, o oxigênio vai estar entre dois carbonos, ó. E já no caso do aldeído, já é um pouco diferente. Eu vou utilizar essa terminação aqui, ó, o al, que já vem no início, ó. Vai ficar butanal, pentanal, eu vou estar utilizando aqui. E quando é que eu sei que é o grupo funcional do aldeído? Quando esse mesmo grupo da acetona aqui, que é o carboxilo, ele estiver nas extremidades, ou seja, ou ele está no início ou no final do composto. E aí quando ele estiver no início ou no final, eu já vou saber que é um aldeído. Eu vou estar trazendo vídeo sobre os demais grupos funcionais, tá bom? Isso aqui é só para exemplificar. O que vai importar para a gente aqui no caso é os hidrocarbonetos, que a terminação é O. Bom, então eu já trouxe dois exemplos aí para a gente estar fazendo, para estar fixando esse assunto. Teoricamente é bem simples, basta a gente conhecer o que quer dizer cada um, sobre o prefixo, o infixo e o sufixo. Bom, então eu vou estar fazendo aqui esse primeiro exemplo. Geralmente o que eles fazem nas provas, né? Eles dão um composto assim e pedem para a gente dar nome. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que saber, ó, é o número de carbonos que eu tenho na cadeia principal. Então vamos destacar aqui qual é a nossa cadeia principal. Ó, se eu for daqui 1, 2, 3, aqui não pode ser, 1, 2, 3 para cá também. Se eu começar aqui 1, 2, 3 também não pode ser. Então eu vou, geralmente é a cadeia que está reta aqui, ó, que ela contém a maior quantidade de carbonos. Então eu vou começar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui não vai fazer diferença escolher de um lado para o outro, mas para ficar melhor a visualização, eu vou escolher aqui ele reto aqui, ó, como se fosse a nossa cadeia principal. Bom, então a partir daí, outro fator que eu tenho que saber é de onde começar a contar. Geralmente a gente começa a contar ou da ramificação mais próxima, ou da insaturação mais próxima, ou então do grupo funcional. Então aqui, ó, 1, 2, eu já tenho uma ramificaçãozinha aqui, eu vou circular só para dizer que é ramificação. 1, 2, só que só tenho uma. E se eu começar daqui, ó, vou ter 1, 2. Opa, então eu tenho duas ramificações. Então eu vou começar daqui, que eu tenho mais ramificações. Então deixa eu trocar aqui, ó. Vou botar a caneta aqui. Então aqui, ó, esse aqui vai ser o carbono número 1, esse carbono 2, carbono 3, 4, 5 e o 6. Então eu já sei que eu tenho 6 carbonos na cadeia principal. Então o prefixo para 6 carbonos é X. Então já vou colocar aqui, ó. Já vou colocar X. O que eu preciso saber agora é o infixo, que é o tipo de ligação. Então, entre a cadeia aqui, eu só tenho ligações simples. Então, eu vou estar utilizando esse infixo aqui, ó, que é o AN. Então, vai ficar aqui, ó. Hexan. E o último, que é o sufixo, é o grupo funcional, né? Nosso caso a gente está tratando de hidrocarbonetos, então hidrogênio e carbono. A terminação é O. Então, eu vou colocar aqui, ó. Hexano. Já dei o nome do composto. Ó. Vou colocar aqui. Esse aqui é o prefixo. Aqui eu tenho o infixo, que representa o tipo de ligação que eu tenho entre os carbonos, e aqui eu vou ter o sufixo, que corresponde ao grupo funcional. Então aqui eu já montei já dei o nome para o nosso esqueminha, para o nosso composto. E agora o que eu vou fazer?
Eu ainda não terminei. Por quê? Porque eu ainda tenho que dar nome, ainda tenho que nomear as ramificações que tem. Então, de que forma eu vou fazer? E por isso é importante a gente estar vendo de onde vai partir a contagem do número de carbonos. Agora eu vou ter que colocar antes desse nome aqui, eu vou ter que indicar onde é que está as ramificações. Então, ó, carbono 1 não tenho, carbono 2 eu tenho duas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 2,2. Aqui já estou indicando que eu tenho duas ramificações no carbono 2, vírgula. Aí vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 5 eu tenho outra ramificação. E esse grupo aqui nós chamamos de metila. Metila, tá bom? Vocês vão ouvir falar muito esse nomezinho aqui. Metila. Aqui a gente utiliza também segue essa ordem sobre o número de carbonos, ó. Metil, que no caso só tenho o met, na verdade é que só tem um carbono aqui, e o ila vem dos hidrocarbonetos, no caso, que é só carbono e hidrogênio, tá bom? Metil ou metila a gente pode estar utilizando. Então, no carbono 5 eu também tenho uma ramificação. Então vai ficar 2,2,5. Agora vai vir um nome e eu vou separar pelo hífen. Então vai ficar, eu tenho 1, 2, 3. Aqui já vai ser diferente, eu não vou usar o próprio, eu vou usar o tri. Aí eu coloco o grupo, que no caso é o metila. Trimetila hexeno, eu vou separar ele por hífen também, que é para indicar que aqui são as ramificações, no caso, que eu tenho, ou os radicais, como chamam, que eu tenho nesse composto. Então, para dar nome no composto é isso. Eu vou, primeiramente, eu tenho que saber qual é a cadeia principal daqui. Então, eu vou estar numerando de acordo com as ramificações, ou em saturação, ou grupo funcional, tá bom? E aí, após eu dar o nome ao composto, eu vou ver as ramificações e eu vou estar sinalizando aqui. Então, no caso, 2,2 quer dizer que eu tenho uma ramificação no carbono 2,5 quer dizer que tem outra no carbono 5 também. O tri quer dizer que eu tenho 3. Então, eu tenho 3 ramificações do grupo metila, no caso, no composto hexano. O hex é que eu tenho 6 carbonos, o O é só ligação simples e o O que é hidrocarbonetos, tá bom? Então nós já fechamos esse primeiro aí. Eu vou fazer esse segundo bem mais rápido um pouquinho aqui. Então, se for numerar a cadeia com maior número de carbonos, só fazer uma correçãozinha aqui que eu esqueci de botar. CH3. Então bora lá. Eu posso contar daqui 1, 2, 3, 4. E daqui para cá 1, 2, 3, 4. Então lembra que eu falei que é da ramificação ou da ligação, da insaturação ou do grupo funcional mais próximo. Então aqui, ó, eu vou começar a contar daqui. 1, 2, 3, 4. Então aqui no carbono 2, ó, eu já sei que eu tenho uma ramificação e a insaturação. Eu coloquei esse exemplo aqui porque ele vai ser mais complexo um pouco, porque eu vou ter que estar colocando onde é que está a insaturação, que no caso é uma dupla ligação, né? Então bora lá, eu tenho 4 carbonos na cadeia principal, o prefixo é but. Eu tenho uma ligação dupla, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o hífenzinho
Vou sinalizar aqui no carbono 2. Vou colocar o hífenzinho de novo. Vou colocar o em. E eu vou colocar o O, que é do grupo funcional. Então, ó, eu botei o boot, que eu tenho 4 carbonos na cadeia principal. O 2, que eu estou sinalizando onde é que tem a saturação. O en aqui, no caso, é da ligação dupla, que é a insaturação, e o O é do grupo funcional. Então, o prefixo, o infixo e o sufixo. Só que ainda tenho essa ramificação aqui. Então, eu tenho que sinalizar que ela também está no composto. Então, eu vou colocar que ela está no carbono 2. Não tem mais nenhuma, então já coloco o hífenzinho aqui. É do grupo metilo. Então só tem um. Então eu vou colocar 2. Eu vou colocar metil but 2N. Então aqui eu vou fechar a nomenclatura desse outro composto aí, tá bom? Então é bem simples, basta saber essa nomenclaturazinha aí do prefixo, infixo e sufixo, tá bom? Não tem muito segredo. Eu vou estar trazendo mais aulas mais à frente um pouquinho, mais detalhadas, porque esse é um assunto que a gente pode estar fazendo várias e várias aulas explicando sobre ele, tá? Que é um pouco complexo. Bom, então se eu conseguir ajudar vocês, eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem para os amigos, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu!